Olá, pessoal do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para correção dessas atividades que eu passei para vocês, tá? E para saber, eu vou colocar todas as atividades que eu passei desde o começo do ano, novamente lá no GSA, no Google Sala de Aula, para que vocês possam colocar as imagens dos cadernos, as fotos que vocês tiram do caderno lá, né? Porque não é todo mundo que está me mandando por e-mail. Então, eu vou disponibilizar, né, eu vou facilitar esse acesso ao GSA para colocar lá. Tá? Ah, professor, mas desde o começo eu perdi, não tem problema. Você vai poder colocar lá, fazer atividade e colocar as imagens da atividade lá. Tá? Vai ficar bem tranquilo para poder responder agora as atividades. Tudo bem? Então, para responder então todas essas questões, né, a gente tem aquela minha filosofia da leitura, né, do ler o texto, entender o texto para você refletir sobre ele e poder responder cada uma dessas atividades que agora eu vou fazer a correção com vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta aí, ela está falando: na expressão está muito calor, bastante utilizado no cotidiano, o termo calor ele é empregado com um significado diferente do que é atribuído a ele no contexto científico. Então ele pede: explique o que é calor e reescreva essa expressão no seu caderno de modo a torná-la cientificamente precisa. Bom, o calor ele é a transferência de energia térmica de um corpo para outro, conforme a gente viu lá no texto. Então, essa transferência ela sempre ocorre do corpo com mais energia térmica, ou seja, que tem maior temperatura, que está mais quente, para o corpo com menos energia térmica, que tem menor temperatura e está mais frio. Então, a temperatura está muito elevada, é o certo quando se fala, tá? Então, essa é a correção, né? Como é que se escreve a expressão corretamente. Não está muito calor, é a temperatura está muito elevada. Tudo bem? A segunda questão é: o forno de microondas emite uma forma de radiação que aumenta a agitação das moléculas de água presentes nos alimentos. Nesse caso, descreva o que ocorre com a temperatura da água e do alimento. Bom, a gente sabe que o calor, né, o aumento da temperatura está em relação aos átomos, está relacionado à agitação desses átomos, né? Então, e dessas moléculas. Então, a agitação das moléculas de água do alimento, ela vai aumentar devido à energia das microondas do aparelho. As demais moléculas do alimento, que não são de água, têm sua agitação elevada por contato com as moléculas da água. E por isso a temperatura do alimento se eleva também. Então, essa é a função de como funciona um micro-ondas. É através da agitação das moléculas de água, né, que a energia dos micro-ondas faz, que aí vai movimentar, também vai agitar as moléculas do alimento. Terceiro, avalie a afirmativa a seguir e, se julgar necessário, corrija em seu caderno. Quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor entre o corpo de menor temperatura, alcance a temperatura inicial do corpo mais quente. Nossa, eu vou ler de novo. Quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor até que o corpo de menor temperatura alcance a temperatura inicial do corpo mais quente. Então, ó, vou falar da maneira correta. Quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles trocam calor até que ambos atinjam um equilíbrio térmico. Então, o mais quente ele vai perder, ele vai passar calor, né, para o corpo mais frio. Então vai haver o equilíbrio térmico, não vai ficar a temperatura inicial do mais quente.
A temperatura do mais quente baixa, a temperatura do mais frio sobe, até que se encontram num equilíbrio, certo? A 4. Quando misturamos gelo com água em estado líquido no mesmo recipiente, o gelo derrete e a temperatura da água líquida diminui. Deduza por que isso ocorre. Bom, pelo que a gente viu lá no texto, e entendendo essa transferência de calor, né, e entendendo as mudanças do estado físico da água, a água líquida, que é um corpo com maior temperatura, cede energia térmica para o gelo, que é um corpo com menor temperatura. Então, por meio desse fluxo de energia térmica da água para o gelo, ocorrem os dois fenômenos citados, que é o derretimento do gelo e a consequente diminuição da temperatura da água líquida, certo? Essa troca de calor. 5. Discuta como o álcool contido em um termômetro pode medir a temperatura corporal de uma pessoa. Bem, coloca-se o bulbo do termômetro, né, aquela pontinha que pode ser prateada ou vermelha, né, embaixo do braço de uma pessoa. E após certo tempo, o líquido ele vai se expandir pelo interior dessa coluna que tem dentro do termômetro, até que se estabiliza, indicando que o equilíbrio térmico foi atingido. Então, comparando o nível do álcool após esse equilíbrio térmico, com a graduação que tem de escala no fundo, né, do termômetro, aí é possível medir a temperatura da pessoa. Tá? Então, é isso que a gente faz quando usa um termômetro. Você vai atingir o equilíbrio térmico, vai dilatar o álcool até atingir uma escala que diz qual é a temperatura que o teu corpo está. Tudo bem? Então tá. Agora o sexto aqui é uma continha simples que eu vou mostrar como é que se faz. Um turista, ao desembarcar em um aeroporto em Nova York, viu que um termômetro marcava 68 graus Fahrenheit. Lembrando que lá nos Estados Unidos, né, onde fica Nova York, eles não usam graus centígrados, eles usam graus Fahrenheit. Então, utilizando-se alguns cálculos, ele verificou que essa temperatura era igual à do Recife no momento em que ele embarcara, que ele veio lá de Recife, Recife para Nova York. Então ele pergunta qual era a temperatura do Recife no momento do embarque em graus Celsius. Demonstre sua resposta com os cálculos. Isso é tranquilo. Opa, cadê? Aqui. Ó, essa é a fórmula para você transformar temperatura, né? Ou você converte, na verdade, não é transforma. Graus Celsius e Fahrenheit. Então aqui ele tem a TC, a temperatura em graus Celsius, e TF, a temperatura em Fahrenheit. No caso, ele deu que lá em Nova York a temperatura em Fahrenheit era de 68. Então o que eu vou fazer, gente? O TF, que é a temperatura Fahrenheit, é igual a 68. Então simplesmente, no lugar desse TF, eu ponho 68. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu mantive a equação, ó. Tc sobre 5, temperatura Celsius sobre 5, é igual a 68, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Isso aqui implica, né, que é esse símbolo aqui, essa setinha, que eu tenho que elaborar essa equação. Se vocês não viram isso em matemática, vocês vão ver. Isso aqui é a mesma coisa que isso, eu substituí temperatura Fahrenheit pelo número que ele me deu, que foi 68. Então, Tc sobre 5 é igual a 68 menos 32, 36, dividido por 9. Então, continuando. Tc sobre 5 é igual a 36 dividido por 9 é 4. Então, aqui no caso, né, você vai multiplicar. Quando esse 5 eu jogo para o outro lado, se ele está dividindo aqui, ele vai multiplicando para o outro lado. Então,
vai ficar 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, achei a resposta. A temperatura em graus Celsius é de 20 graus Celsius, corresponde a 68 Fahrenheit. E existe essa fórmula que foi feita, né? É uma lógica, isso aqui não foi feito de qualquer jeito, onde você usando essa fórmula, você consegue converter graus Celsius em graus Fahrenheit ou graus Fahrenheit para graus Celsius, que foi como nós fizemos. Então, quando ele saiu de Recife, estava 20 graus Celsius. Quando ele chegou em Nova York, estava 68 graus Fahrenheit, que corresponde a 20 graus Celsius também. É a mesma temperatura. Essa outra conta de baixo é outra atividade que eu passei, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então vamos voltar lá. Tudo bem? Então, ó, agora esse é o exercício 6 que a gente fez. Agora o exercício 7. O gráfico a seguir, chamado curva de aquecimento, ele representa o comportamento da temperatura de uma substância pura que foi submetida a uma fonte constante de calor. Então está aqui, ó, o calor aqui, o gráfico aqui foi aumentando o calor depois de 60 minutos. Então tá vendo? Corre até 60 minutos. Aí ele pede para responder, né, cada um dos itens aí. O A. Pela interpretação do gráfico, né, você vai interpretar o gráfico em cima, podemos afirmar que sempre que um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta? Tem uma pergunta. Pela interpretação do gráfico, podemos afirmar que sempre que um corpo recebe calor, a sua temperatura aumenta? Justifique sua resposta indicando partes do gráfico que validem suas respostas. Olha, então vamos lá. Nós não podemos fazer tal afirmação. Por quê? Porque a gente nota no gráfico que nas regiões B e D, ó, ele está recebendo calor, mas aí ele aqui chegou, ele estabiliza. O tempo vai passando e o calor está lá, mas ele estabiliza na B e na D. Tá vendo? Ela não está subindo, ela está equilibrada. Por quê? Porque está ocorrendo mudança de fase, nesse caso, sem que a temperatura aumente, porque tem que esperar atingir o que a gente chama de ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Que é o que nós vamos falar agora aí. Considerando que você já aprendeu sobre mudanças de estado físico das substâncias, indique o que as letras correspondem, indique a que letras correspondem os processos de fusão e de ebulição. Eu acabei de falar. A B é de fusão, quando o gelo vira líquido, e o D é de ebulição, quando o líquido vira gasoso. Então, só para vocês saberem, ó, o A, eu tenho essa substância que ele falou. Eu vou dando calor. Então, aqui em zero, ela está sólida. Então, eu vou dando calor, o tempo vai passando, ela continua sólida, 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 sólida. Quando ela chega aqui no ponto B, aqui ela começa a derreter. No caso, vamos supor que é a água. Tá? Começa a derreter, derreter, derreter. Então, vai passando o tempo, vai derreter, até que derreteu tudo, aí virou líquido. Aí continua recebendo calor e vai subindo, tá vendo? O calor aumenta conforme o tempo passa. Aqui é líquido. Quando ele chega aqui, que a gente chama de ponto de ebulição, aqui começa, o líquido começa a evaporar. Então a temperatura ela para de subir. Então vai se transformando depois até chegar nesse tempo aqui. Quando chega no finalzinho dessa retinha aqui do gráfico, o líquido virou totalmente vapor. Então a temperatura continua aumentando, tá? Até e fica vapor. Não é água porque o ponto de fusão e de ebulição é diferente, mas eu coloquei a água como exemplo só para vocês entenderem, tá bom? O C. Qual foi a escala termométrica usada para medir a variação de temperatura durante esse experimento? Facinho. Tá aqui, ó. Essa bolinha, né? O O é o grau Celsius. Essa é a resposta. Simples assim, sem inventar moda. O D. Qual é a temperatura de fusão dessa substância?
em graus Celsius. E em Fahrenheit. Então, a difusão é a primeira aqui, foi 20 graus Celsius. E quanto que isso é em Fahrenheit? É fácil, é só a gente lembrar o exercício que a gente acabou de fazer. 20 graus Celsius vale 68 Fahrenheit. Tudo bem? É uma conversão que a gente chama isso. E agora, para finalizar, ele dá lá. O nitrogênio líquido, ele é muito utilizado em laboratórios de pesquisa para, entre outras atividades, preservar materiais biológicos, como partes de organismos. Essa substância, para chegar a menos 196, pode chegar a menos 196 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual seria a temperatura correspondente na escala Kelvin? Então, é mais fácil ainda, porque a fórmula é mais fácil. Temperatura Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. E ele me deu o TC, ele me deu que a temperatura em graus Celsius é menos 196 graus Celsius. O que eu faço? Eu simplesmente substituo. Temperatura Kelvin é igual TC, menos 196. Menos 196 mais 273 é igual temperatura Kelvin é igual a 77 Kelvin. É isso, tá? Tranquilo. É isso, gente. É interpretar, entender o que está pedindo, sem achar que é outra coisa de outro mundo. E se você ler o texto, ele deu as duas fórmulas, era só aplicar elas. Tá ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa correção, então, da atividade sobre energia. E acabando a atividade, tira foto, coloca lá no GSA que eu vou liberar a maneira para vocês acessarem ou envia por e-mail para mim, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima vídeo dúvida.